coração da antiga cidade de Jericó, onde os muros eram altos e as histórias eram tumultuadas, viveu Raabe. Ela era conhecida por sua profissão, que envolvia acolher viajantes em sua casa e prestar um serviço que nunca foi muito bem visto pela sociedade. Era uma prostituta que vivia em Jericó na época em que Israel invadiu Canaã. A fama de Raabe se estenderia muito além das fronteiras de Jericó. Até hoje, ela é lembrada entre os cristãos devido à sua história intrigante, encontrada no livro de Josué, mas também é mencionada em outras passagens bíblicas. Neste vídeo, vamos explorar a fundo a história de Raabe. Te convido a ficar comigo até o final desta mensagem, pois há revelações bíblicas tremendas que abrirão nossos olhos para entender as obras de Deus em nossas vidas, mesmo quando todos ao redor nos consideram improváveis e sem valor. A história de Raabe, uma mulher que passou de uma vida de prostituição para se tornar um elo vital na genealogia de Jesus Cristo. Começa com uma visita inesperada de 2 espiões enviados por Josué, o líder dos filhos de Israel. Raabe, ciente da reputação do Deus de Israel e das maravilhas que ele havia realizado, tomou a ousada decisão de esconder os espiões, colocando em risco sua própria vida. O texto bíblico, no livro de Josué, entre os capítulos 2 e 6, relata como Raabe abrigou em sua casa 2 espiões enviados por Josué. Eles foram enviados a Jericó com a intenção de explorar a terra, mas a notícia de que os espiões dos filhos de Israel estavam na cidade chegou ao rei, que exigiu que eles fossem levados até ele. A ousadia de Raabe não terminou aí. Quando o rei de Jericó soube da presença dos espiões e exigiu que fossem entregues, Raabe não hesitou em enganar as autoridades locais, garantindo que os espiões conseguissem escapar. Em troca de sua ajuda, os espiões prometeram proteger Raabe e sua família quando Jericó fosse conquistada. Depois de despistar os guardas do rei, Raabe subiu ao telhado para falar com os espiões, e foi aí que ela expressou sua fé no Deus dos Hebreus. Ela tinha conhecimento das grandes maravilhas que Deus havia realizado em favor de Israel, como a libertação da escravidão no Egito, a travessia do Mar Vermelho e a vitória sobre os 2 reis amorreus, Sion e Og, a leste do Jordão. Raabe também revelou que sabia que o Senhor havia dado aquela terra aos filhos de Israel e mencionou o grande temor que havia invadido os corações do povo da cidade, que tinha conhecimento de que o Deus de Israel é Deus nos céus e na terra. Em seguida, Raabe suplicou pela vida dela e de sua família, e os espiões concordaram com ela, estabelecendo que um cordão de fio escarlate pendurado em sua janela seria usado para identificar sua casa e garantir o perdão de todos os membros de sua família que estivessem dentro de casa. Posteriormente, quando a cidade de Jericó foi tomada pelo exército de Israel, liderado por Josué, somente Raabe e sua família foram poupados entre todos os habitantes da cidade. Mais tarde, Raabe e seus familiares se tornaram israelitas naturalizados, como é registrado no livro de Josué, capítulo 6, versículo 25, onde diz: Mas Josué perdoou a prostituta Raabe, a sua família e todas as suas posses, porque ela escondeu os homens que Josué enviou a Jericó como espiões. Raabe viveu entre os israelitas até hoje. Existe uma discussão entre os cristãos sobre a história de Raabe, se ela realmente foi uma prostituta. Essa discussão se deve ao fato de que a expressão hebraica usada no capítulo 2, versículo 1 do livro de Josué, traduzida como casa de uma mulher prostituta, também poderia significar simplesmente uma mulher que mantinha relações com homens no sentido de ser proprietária de uma pousada, de maneira semelhante ao termo babilônico para isso. Seria algo semelhante ao que é encontrado na epopeia mesopotâmica de Gilgamesh, onde uma dona de pousada conversa com os clientes, incluindo Gilgamesh. Muitos comentaristas, com base na obra Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo, defendem a opinião de que Raabe não necessariamente teria sido uma prostituta. No entanto, se a narrativa bíblica sobre Raabe se limitasse ao Antigo Testamento,
essa possibilidade faria sentido. O problema surge nas referências a Raabe encontradas no Novo Testamento, nos livros de Hebreus e Tiago, onde se utiliza uma palavra grega que significa literalmente prostituta. Considerando isto, é possível concluir com segurança que Raabe definitivamente foi uma prostituta, embora ainda seja possível que sua casa tenha sido uma pousada, o que poderia explicar a preferência dos espiões por sua casa e como o rei ficou sabendo da presença dos dois homens lá. Outra discussão entre os estudiosos é se Raabe foi uma ancestral de Jesus. Alguns defendem que sim, que Raabe era realmente uma ancestral do Senhor Jesus Cristo, enquanto outros dizem que não há base bíblica suficiente para afirmar tal coisa. Neste ponto, a questão debatida é se Raabe de Jericó é a mesma Raabe mencionada no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 5, onde a genealogia de Jesus é descrita. De fato, alguns comentaristas, respaldados por antigas lendas e tradições, até defendem a possibilidade de que Raabe tenha se casado com Josué, o que obviamente tornaria inviável a possibilidade de ela ter sido casada com Salmão, como é mencionado na genealogia de Jesus no Novo Testamento. Além disso, com base no capítulo 6 do livro de Josué, fica claro que Raabe foi aceita com todo o respeito entre o povo de Israel, o que indica que seria totalmente coerente que ela tivesse se casado com um membro de uma família honrosa, como no caso de Salmão. A questão da identidade de Raabe continua sendo objeto de discussão e interpretação entre estudiosos e teólogos. Algumas pessoas argumentam que considerar Raabe de Jericó como a mesma Raabe mencionada na genealogia de Jesus resultaria em um problema cronológico. Mas, na verdade, não há evidências irrefutáveis de que isso seja um problema. Portanto, a maioria dos estudiosos cristãos acredita que Raabe de Jericó se casou com Salmão, foi mãe de Boaz e se tornou uma antecessora do rei Davi, e posteriormente do Senhor Jesus Cristo. Então, o fato de que Raabe foi uma antecessora do Senhor Jesus, de acordo com a carne, é um claro exemplo do poder transformador da graça de Deus, que transformou uma prostituta estrangeira e pagã em uma mãe em Israel, na linhagem do rei Davi e do Messias prometido. Finalmente, a história de Raabe também é lembrada na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Neste capítulo, o autor da carta aos Hebreus enfatiza a fé de Raabe, que inspirou o ato tão decisivo que ela realizou. Na carta escrita por Tiago, no capítulo 2, versículo 25, as boas obras de Raabe são mencionadas como expressões de sua fé genuína. A história de Raabe é um testemunho vívido do poder da fé e da graça redentora. Ela, que um dia foi uma mulher marcada por uma profissão estigmatizada, tornou-se uma parte integral do plano de Deus. A sua fé naquele Deus que operou milagres no passado a transformou em uma antecessora de Jesus Cristo. Uma honra incrível que nos ensina que o passado não define nosso futuro. Raabe nos lembra que a graça de Deus não tem limites e que Ele pode escolher quem Ele deseja para cumprir seus propósitos divinos. Sua história também enfatiza a importância da coragem e da ação em prol da justiça, mesmo em situações difíceis. Assim como Raabe, podemos ser transformados pela fé em Deus e usados para cumprir um propósito maior, independentemente de nosso passado. Você que está assistindo a este vídeo também pode fazer parte dos planos e obras mais lindas de Deus na história da humanidade. Basta ter uma atitude de fé e coragem, como Raabe. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. Aí mesmo onde você está, não precisa esperar mais. E se você se sente afastado do caminho, o tempo de voltar é hoje. Prepare-se, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Obrigado por assistir a esse vídeo. O intuito é levar a palavra de Deus para as pessoas. Se esse vídeo te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe.